Olá, sejam bem-vindos para esta maratona espiritual. Vamos já no 4º quilómetro. Veja como a coisa está a tornar-se cada vez mais fácil. É isso mesmo. Estamos no 4º sábado seguidos, meditando nos propósitos para a nossa vida, ou meditando acerca da vida com propósito. E sabes, o tema de hoje é um tema muito especial. Vai-nos falar acerca da eternidade, algo que Deus colocou no nosso interior. E que isto nos faz lembrar que lhe pertencemos, que não somos daqui, estamos apenas de passagem e que o nosso destino será o céu. Portanto, temos que levantar o nosso olhar para cima, para a eternidade. E muitos procuram a eternidade fora de si, é verdade. Mas Deus colocou uma centelha de eternidade dentro de nós. Para quê? Para que nós instintivamente fôssemos dirigidos a olhar para Deus, a olhar para cima, a olhar para o Criador. Bendito seja o nome do Senhor. Então é como se todos nós tivéssemos uma chamada, um apelo dentro de nós. Vamos então mergulhar bem fundo? Vamos lá. Entramos agora numa dimensão que muda completamente a forma como encaramos e vivemos neste mundo. Para entenderes o teu propósito, então precisas de compreender que esta vida não é apenas como que um ensaio de uma peça teatral, não é apenas um ensaio geral, antes da verdadeira apresentação. Mas esta vida é o tempo de preparação e decisão que determina o destino na eternidade. E há um detalhe que precisas de saber. O ensaio aqui, ou seja, este ensaio de preparação para a eternidade, é um ensaio real, não é fantasiado, não é a encenação de um papel, de vestir o papel de uma personagem. Não, é real, tem a ver contigo e tem consequências definitivas. Portanto, não podes repetir a cena. Não, há apenas uma escolha a fazer, uma decisão a tomar. E é aqui e é agora. Porque depois da partida, sabes o que diz a Bíblia? Que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mas que não seja preciso encontrar-te com o juiz, pois se aceitares a Jesus como Senhor da tua vida, vais encará-lo como Rei. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Então quero-te dizer que existe dentro de cada ser humano uma sede que nada neste mundo consegue saciar. Sentimos muitas vezes como que vazios, como que peregrinos, estranhos, porque na verdade é assim que nós somos estrangeiros, somos peregrinos, somos forasteiros. Nós caminhamos em direção, não em direção ao abismo, caminhamos em direção a um propósito maior. Podemos é não ter consciência desse propósito. E, portanto, a vida terrena prepara-nos para esse algo muito mais vasto e muito para além do horizonte. A vida terrena, para o cristão, é vista como um tempo de maturação espiritual, maturidade espiritual. E um tempo para tomar boas decisões morais. E isso vai nos preparar para quê? Para a vida que nós um dia iremos ter na presença de Deus por toda a eternidade. Com corpos gloriosos, como falamos na última jornada, em que depois da morte, aqueles que estão em Cristo, nos espera o quê? A ressurreição, a transformação destes corpos em corpos gloriosos e depois uma eternidade vivendo em glória na presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor.
O que Deus tem para nós ultrapassa infinitamente mais aquilo que o mundo nos pode oferecer. Porque tudo aqui, do céu para baixo, é passageiro. Temos que pensar nas coisas que são eternas. A palavra de Deus diz: olhai para as coisas de cima. Bendito seja o nome do Senhor. Se já aceitaste Jesus como Senhor da tua vida, se crês nesta palavra, tu sabes que existe algo maravilhoso na eternidade à nossa espera. E esse senso de eternidade, esse sentimento de eternidade está no teu coração. Está aí uma sementezinha. Por isso tu vives inquieto enquanto não deres um passo de fé em direção a Cristo, em direção ao teu Criador. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 3 e versículo 11. Que Deus tudo fez formoso e em seu tempo. E também pôs o mundo, e outras traduções dizem a eternidade no coração do homem. Eu prefiro esta tradução. Pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. Ou seja, são insondáveis, não é? As coisas de Deus. E agora repara, Hebreus diz-nos que nós não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a cidade futura. A Bíblia chama-lhe a Nova Jerusalém. Aquele que está em Cristo, aquele que vem à fé, ele nasce de novo, então recebe uma nova cidadania. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o que é que nós podemos concluir daqui? Que o ser humano é uma unidade substancial de corpo e alma e espírito. É uma unidade. O homem é completo em corpo, alma e espírito. O corpo não é apenas uma veste temporária, mas é uma parte integrante da identidade do homem. Há muita gente que trata mal o seu corpo, mas o corpo faz parte da dignidade do homem. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, o Senhor vai ressuscitá-lo. Se ele não tivesse valor, se fosse desprezível, o Senhor deixá-lo-ia na terra. Mas não, diz que o Senhor vai ressuscitá-lo. Por isso ele tem valor para Deus. E se tem valor para Deus, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus quer vir morar no nosso íntimo, no nosso interior. Bendito seja o nome do Senhor. Olha o que diz na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 6 e seguinte. Diz que temos, portanto, sempre bom ânimo. Porquê? Sabendo que, enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Por isso nós precisamos de fé para crer nestas coisas, nestas promessas, nesta esperança que temos em Cristo, porque nós ainda não a vemos. Apenas vemos com os olhos da fé, precisamos de fé. Mas um dia, quando estivermos lá na presença de Deus, então a fé já não será mais precisa. A Bíblia fala que hoje existem a fé, a esperança e o amor. E a mais importante destas três é o amor. As outras desaparecem, porque quando estivermos na presença do Senhor, a fé vai desaparecer, não precisamos de fé para ver o Senhor. E a esperança também, porque já estamos no gozo celestial, já não precisamos esperar mais nada. Mas o amor vai permanecer na eternidade. Então diz o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, diz que, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. O que é que o apóstolo Paulo quer dizer com deixar o corpo? Pois é, no momento da morte há uma separação do corpo e do espírito e da alma, e diz que vão para Deus, porque o espírito pertence a Deus. Então, na morte, há uma separação da alma e do espírito do corpo, e vai para a presença de Deus. Porque importa, diz o texto bíblico, que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo,
para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Todos havemos de ser julgados perante o Senhor, os justos e os injustos. Os justos são aqueles que creram em Cristo por fé e hão de ser julgados também, não para condenação, mas para receber galardão. Ao passo que os injustos, aqueles que rejeitaram a Cristo nesta vida, não creram na sua palavra, serão condenados porquanto não creram no unigênito Filho de Deus. Então, voltemos ao nosso tema. Veja o que nos diz 2 Coríntios, no capítulo 5, versículos 6 e seguintes. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ou seja, enquanto vivemos nesta terra, nós vivemos por fé, pois precisamos de crer que Deus existe e que é galardoador dos que o buscam. Mas um dia, quando estivermos na presença do Senhor, aí já não será preciso mais fé. Aí haverá apenas o amor, comunhão e amor. É por isso que, diz o texto, que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis a Deus. Porquê? Porque esperamos essa ressurreição futura. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, justos e injustos um dia ressuscitarão e estarão perante o Senhor Jesus. Se partires com a fé no Senhor Jesus, então o Senhor Jesus irá julgar-te para te dar um galardão, para te premiar. Se porventura partistes rejeitando a Cristo, então enfrentarás a Jesus como juiz para seres julgado e justamente condenado. Mas a minha oração e o meu apelo é para que tu creias no Senhor Jesus nesta vida, neste mundo, porque a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. A Bíblia explica que o nosso corpo atual é como uma tenda, um tabernáculo que é frágil ao mesmo tempo e que é passageiro. E a Bíblia diz então que quando esta tenda se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. O Senhor Jesus, quando subiu aos céus, disse: eu não vos deixarei órfãos, enviar-vos-ei o Consolador. Entretanto, eu preciso ir e vou preparar-vos morada. E para que onde eu estiver, vós estejais também. Temos esta promessa do Senhor Jesus. Então precisamos viver com esta consciência. E se vivermos assim, vivemos sem o medo da morte. E encaramos o futuro com uma bendita esperança. Chama-se isto então desenvolver a perspectiva do além. Em segundo lugar, precisamos reavaliar certos valores. Vejamos o que diz Filipenses capítulo 3, versículos 7 e seguintes. Mas o que para mim era lucro, é Paulo que está a falar, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão da justiça que é mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição
dentre os mortos. Este texto diz-nos então que Paulo acreditava na ressurreição, acreditava na vida eterna e também, por causa do conhecimento de Cristo, diz ele que os seus canudos considerava como esterco. Os bens que poderia ter neste mundo considerava como refúgio, em consideração àquilo que um dia teremos na eternidade, na mansão celestial em Cristo Jesus. Então, vemos que Paulo mudou de valores. Ele que tanto valorizou a sua carreira religiosa, quando conheceu a Cristo, para ele Cristo era o conhecimento maior e tornou-se o seu alvo principal. Olhar para Cristo, correr para Cristo, conhecer a Cristo. E mais, ele foi ao ponto de dar a sua vida também por Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Então Paulo diz, mas o que para mim era ganho, pensava que era ganho, que era lucro, que era bom, reputei-o, classifiquei-o como perda por causa de ganhar a Cristo. Quando percebes que vais viver para sempre num reino perfeito, as riquezas deste mundo, os sucessos deste mundo começam a parecer como que brinquedos de criança. E o que é temporal perde o brilho perante aquilo que é eterno. Em terceiro lugar, quero chamar a tua atenção para, por vezes, ficamos com um campo de visão muito curto, muito estreito. Precisamos alargar o nosso campo de visão. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 e seguintes. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, o Senhor tem coisas que nós nem sequer imaginamos, nem sequer subiu ao nosso coração ou ao pensamento aquilo que o Senhor tem para nós. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Então, o teu propósito cristocêntrico está ligado a um futuro tão glorioso que a tua mente atual não consegue sequer processar. Por isso, vamos olhar para cima. Bendito seja o nome do Senhor. Em quarto lugar, temos um reino preparado. Tens consciência disso? Olha o que diz Mateus capítulo 25. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aos outros, continua o texto, ide para o lago de fogo e enxofre, ide para a condenação eterna, porque não fizestes caso de mim. Que tu possas fazer caso das palavras do Senhor Jesus, pois ele convida: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então eu quero que tu saibas que tu foste criado para ser um herdeiro real. A tua vida hoje ganha sentido quando entendes que estás
num processo, numa caminhada, numa maratona para reinar com Cristo por toda a eternidade. Bendito seja o nome do Senhor. Em quinto lugar, quero que medites comigo sobre aquilo que o Senhor determina é algo que Ele não muda. Ele não é homem para que minta e nele não há sombra de variação. Olha o que diz Salmos 33, versículos 8 e seguintes. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. E conclui: feliz a nação, feliz o povo, feliz o homem, podemos nós dizer, feliz o homem cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Feliz o homem cujo Deus é o Senhor. Que tu possas escolher este Deus maravilhoso e colocar este desígnio no teu coração e selá-lo como um propósito eterno. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração são de geração em geração. O plano de Deus para ti não termina no cemitério. Não, ele atravessa a cortina do tempo. Em sexto lugar e último, queria chamar a tua atenção para a sabedoria, por um lado, a sabedoria de Deus e por outro lado, a nossa finitude. Diz Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, melhor é ir à casa do luto do que ir à casa do banquete. Não sei se já tinhas ouvido esta expressão alguma vez e se consegues perceber o sentido. Eu vou repetir. Melhor é ir à casa do luto, ou seja, à casa onde há um funeral, do que ir à casa onde há um banquete, uma festa. E porquê? Porque na casa onde há luto se revela o fim de todos os homens. E os vivos o aplicam ao seu coração, ou seja, e os vivos refletem. Olha, o próximo talvez possa ser eu. Será que eu estou preparado para partir? Então, precisas lembrar que a vida terrena é curta, mas não é o fim. A vida terrena nos ensina que há algo mais para além da sepultura. Por isso, olhar para a morte ajuda-nos a refletir e a pensar e a investir no que realmente importa, no que realmente tem valor eterno, no que realmente dura por toda a eternidade. Chegados aqui, é bom que nós façamos então uma reflexão, aplicando à tua vida, aplicando à minha vida, pensando na eternidade, não é? Começamos por dizer que o Senhor colocou um senso de eternidade no nosso coração. Começamos também por refletir que a morte não é o fim, mas é uma passagem, é uma porta de entrada. E esta verdade deve corrigir a nossa ansiedade sobre perder tempo ou não aproveitar a vida, segundo os padrões deste mundo, não é? Há que aproveitar a vida, não podemos perder tempo com essas coisas. Há que fazer um investimento que seja eterno. Pergunta-te a ti mesmo, isto que me preocupa tanto hoje, terá importância daqui a 100 anos? Se a resposta for não, então não deixes que isso roube a tua paz. E outra coisa importante seria nós sermos fiéis no pouco. A Bíblia diz que se fores fiel no pouco, Deus te colocará sobre o muito.
Então a forma como geres a tua vida curta aqui na Terra determina as tuas responsabilidades na eternidade. Como dissemos anteriormente, esta vida é um processo de maturação, de maturidade espiritual. Então, eu quero dizer-te que o homem não é apenas matéria, mas há uma sede de eternidade em nós, que nada no tempo presente pode saciar. Somente por meio da palavra, por meio do Senhor Jesus, o qual tem água viva, e quem dela beber jamais terá sede. Então prepara-te enquanto és peregrino nesta terra, para viver na eternidade, na glória do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, gozar da sua presença por toda a eternidade. E quero que saibas uma coisa, que um dos propósitos porque Deus nos colocou aqui na terra é para viver para a sua glória e para o seu louvor. Eu quero dizer-te que o teu propósito não se limita aos teus anos neste mundo, mas ecoa pela eternidade. Aqui somos apenas peregrinos, forasteiros, estrangeiros, mas não andamos à deriva. Sabemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Isto é viver com propósito. Bendito seja o nome do Senhor. Então não te esqueças daquele versículo com o qual nós iniciamos, que pois também que o Senhor colocou a eternidade no coração do homem, sem que pudesse o homem descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. Ou seja, Deus colocou um senso, uma semente de eternidade no nosso coração. Então o temente a Deus não se ilude com a estabilidade ou instabilidade terrena. A Bíblia diz que a nossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Portanto, é importante que o nosso propósito real só faz sentido à luz desta eternidade. Saber que a nossa vida não termina na sepultura, mas que há uma continuidade. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos moradas à nossa espera no céu. Nós não somos nativos deste mundo, somos apenas embaixadores. Estamos aqui como pertencentes a outra cidade. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, quando compreendes a eternidade, os teus valores mudam. Deixas de acumular tesouros onde a traça rói e passas a investir em almas e no reino dos céus. Pois que esta seja a grande transformação da tua vida a partir de hoje. Então, para terminar, se a tua vida terminasse hoje, para onde iria a tua alma e o teu espírito, que são eternos? A Bíblia diz que pertencem a Deus. Então Deus não quer que vivas mais na incerteza. Ele enviou Jesus para construir a ponte entre o teu tempo limitado e a eternidade dele. A salvação é como que o passaporte para a casa do Pai. Não troques a tua herança eterna por prazeres momentâneos que deixam o coração vazio e ansioso. Por isso eu quero convidar-te a fazeres uma oração comigo, uma oração por fé e em sinceridade, uma oração de entrega ao Senhor, para que Ele possa dar-te um novo propósito para a tua vida e para que Ele te possa afirmar nesta verdade todos os dias da tua vida. Então vamos orar. Senhor Deus, obrigado por colocares a eternidade no meu coração.
Reconheço que muitas vezes vivo focado apenas no agora, esquecendo-me do teu reino, esquecendo-me da eternidade. Senhor Jesus, eu te recebo como o meu suficiente Salvador. Confesso-te como meu único Senhor e entrego-te o meu futuro, a minha vida, os meus bens, o meu tempo. Escreve o meu nome no livro da vida e prepara-me para viver contigo para sempre. Ensina-me a investir em coisas que têm valor eterno e olhar para as coisas que são de cima e menos para as coisas que são daqui da terra. Eu te peço estas coisas agradecido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E parabéns! Terminaste mais uma etapa desta nossa maratona. Então, espero por ti no próximo quilómetro.